Olá pessoal, olá visitantes do Corel na Veia, leitores e seguidores aí do blog. É um prazer enorme estar aqui com vocês com mais uma videoaula aí para a gente estar curtindo aí no Corel na Veia. E dessa vez eu vou estar trazendo aí para vocês o guia de atalhos do CorelDRAW X6. No ano passado eu fiz aí o guia de atalho do CorelDRAW X5, disponibilizei aí no blog para a galera estar estudando. E dessa vez eu vou estar dando aqui mais umas dicas aí de algumas funções aí do CorelDRAW também que a galera que está começando agora não conhece. Vou estar também disponibilizando esse material aqui, esse manual, na última videoaula da série, porque provavelmente eu vou ter que estar dividindo essa videoaula em mais de uma vez, em mais de uma parte, porque realmente falar sobre os atalhos do CorelDRAW em uma aula de 15 minutos ou 10 minutos é quase impossível. E antes de começar, eu gostaria de agradecer aí a todos que fizeram seus pedidos aí por e-mail também, que deixaram seus comentários aí nos vídeos no nosso canal do YouTube. O pessoal também que está participando aí da nossa fanpage no Facebook. A galera também que twitta com a gente aí no Twitter. E também o pessoal que manda por e-mail aí seus pedidos aí, seguidos com as suas sugestões também de postagens. E no ano que vem a gente vai estar aí preparando uma sessão especial para essa galera aí. No ano que vem tem muita novidade no blog, eu espero que vocês acompanhem. O pessoal que ainda não se inscreveu no canal aí, não deixe de se inscrever, que vai ser muito bom. No ano que vem a gente tem muita novidade aí para estar apresentando. Nessa videoaula aqui eu vou estar falando aí sobre os atalhos, como eu falei. Eu vou estar mostrando para vocês aí as funções da F1 até a F12. Vou estar falando também sobre os arquivos, né? Sobre o arquivo, sobre texto, sobre editar, sobre exibir, organizar, efeitos e algumas ferramentas também. Eu vou estar mostrando aqui as funções, mas antes de mostrar as funções, eu quero falar para vocês aí que o próprio CorelDRAW já dá as dicas para todo mundo aí sobre os atalhos, e algumas mais escondidas aí eu vou estar mostrando para vocês nessa videoaula. Geralmente quando você clica em qualquer um dos menus aí, você percebe que ao lado das palavras aí, de algumas palavras, né, de alguns links, a gente tem aqui o Ctrl N, por exemplo. E aqui no abrir a gente tem aqui o Ctrl O, já nos dando as dicas de quais são os atalhos, para que você não tenha que voltar nesse ponto aqui novamente, para estar abrindo um documento aí novo, ou para estar abrindo, ou para estar salvando, importando, exportando, e para um monte de outras funções, né? A maioria dos botões tem aí os seus atalhos, e a gente tem também como personalizar isso também, bastando a gente dar um Ctrl J aí, ou a gente indo aqui em ferramentas, opções, e aqui, observando aqui do lado, tem o Ctrl J aí que a gente pode estar clicando no nosso teclado. Vindo aqui na nossa área de trabalho, em personalização. Lembrando que o Corel é absolutamente personalizado. Eu tenho uma videoaula aí falando sobre personalização da área de trabalho do CorelDRAW. E aqui em comandos, a gente vai ver aqui todos os elementos que temos no CorelDRAW. Aqui em atalho, a gente vai ter aqui embaixo exibir tudo, e ele vai exibir para a gente aqui uma lista com todos os atalhos do CorelDRAW. Essa lista você pode estar salvando ela como CSV e abrindo na sua planilha aí de Excel, ou abrindo no seu open source também, nos seus programas livres também, desde que seja uma planilha, seja um programa que leia planilha, né? Porque ele vai salvar aqui nesse formato CSV. Você também pode estar atribuindo atalhos para algumas funções. Aí eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, exportar para o web. Se você tiver com o Ctrl J aberto ali, com as opções abertas, quando você clicar aqui, ele já vai aqui direto te mostrar onde está essa ferramenta, né, esse atalho, e você pode estar atribuindo aí um atalho para ele. Eu vou citar um exemplo aqui, vou colocar aqui Ctrl P, e ele já vai me dizer que tem aqui um conflito, né? Que já existe um atalho para Ctrl P, que no caso é o imprimir, né? Mas a gente poderia estar usando aqui o Ctrl Shift W, por exemplo, que não tem ninguém, ele não mostra aqui, e a gente poderia estar atribuindo esse Ctrl Shift W para salvar para a web, que é bem interessante para você não ter que estar indo lá em arquivo, exportar para a web. Mas eu vou depois mostrar para vocês uma outra forma de chegar nesse ponto aqui também, através de atalhos um pouco mais antigos aí que poucas pessoas usam, mas que também funcionam no CorelDRAW e em um monte de programas. Vou cancelar aqui porque eu não vou alterar o meu Corel ali. Vamos pular aqui para as teclas de função. Eu vou dar um F2 aqui, eu poderia dar um Z também no teclado,
porque agora no CorelDRAW X6 a tecla Z também é o zoom. Mas o F2, o F3, o F4 também fazem essa função, que é a função de zoom mais, zoom menos e zoom para todos. A tecla F1 é a tecla de ajuda, na maioria dos programas a tecla F1 é a tecla de ajuda, no CorelDRAW também. A tecla F2 é a lupa, usando até o Shift junto é para a seleção. Vamos dar um exemplo aqui, se eu selecionar esse objeto F2 mais o Shift, eu vou diretamente para ele, vou dar um F4 aqui de novo, e um F2 para selecionar o setor que eu quero. Usando o Shift, então, você vai para a seleção, e usando o Ctrl, você vai abrir aí o gerenciador de exibição. Ctrl F2, você abre o gerenciador de exibição. Para quem não sabe para que serve o gerenciador de exibição, eu vou dar um F2 nesse setor aqui, e vou dar um sinal de mais aqui no gerenciador de exibição, e eu tenho aqui a 776% aquele objeto que eu posso renomear ele, se eu quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, mais, né? Vou dar um F2 agora aqui, um F3 aqui, perdão, F4, para a gente vir para a página toda. Vou dar um F2 aqui na tecla F12 aqui, por exemplo, que a gente já vai chegar lá para falar sobre ela. Vou de novo clicar aqui no sinal de mais e vou dar um nome para ela. Vou colocar aqui F12 tecla. Isso é muito útil para quando você está trabalhando num mapa, quando você está trabalhando num objeto muito grande, muito maior que a sua tela de exibição aí, ou quando você está trabalhando com zooms, com um zoom bem aproximado mesmo. Então, quando você der um clique nesse setor, ele vai para o setor que você grifou ali, um clique nesse setor, ele vai para esse setor. Você pode estar deletando isso no sinal de menos aqui, e depois Ctrl F2, fecha novamente a janela de encaixe gerenciador de exibição. Vou dar um F2 aqui de novo, para a gente aproximar aqui. A tecla F3 é o zoom menos, você dá um F3 aí, você dá o zoom menos, F4, zoom para todos, F2, zoom para o setor que a gente quer. O F3, zoom menos, e o F3 mais o Shift, ela abre a caixa para a gente estar aí gerenciando aí maiúsculo e minúsculo de um texto. Eu vou estar copiando esse texto aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou puxar ele para um setor que a gente possa ver aqui. Ficou um pouquinho torto, é só você botar 0 aqui e pronto, ele fica certo. Bom, eu vou pressionar a tecla F8, que é a tecla de texto, né? E vou selecionar todo o texto aqui. Né? Selecionei todo o texto, agora eu vou usar a função aqui. Shift F3, vou pressionar a tecla Shift F3 para abrir essa caixa, que é a caixa aqui que me permite colocar todas as letras em maiúscula, né, em minúscula, todas em maiúscula, primeira letra de cada palavra em maiúscula, no caso ali só tem uma palavra, mas se tiver mais de uma, se você selecionar a frase inteira, inverter maiúscula minúscula e a primeira letra em minúscula. Eu vou estar selecionando aqui tudo em maiúsculo, vou dar OK. E todo o texto está em maiúsculo. De novo, se eu pressionar aqui de novo o Shift mais o F3, eu vou colocar aqui tudo em minúsculo, por exemplo. Ok. É isso aí. É para isso que serve essa função aí, maiúsculo e minúsculo. Então, Shift F3 é uma função, Ctrl F3 já vai abrir o gerenciador de símbolos, né? Vamos pressionar aqui o Ctrl mais o F3. E a gente abre aqui o gerenciador de símbolos. Ctrl F3 de novo, a gente fecha o gerenciador de símbolos. E o Alt F3. O Alt F3 também. Janela de encaixe. Né? Lente. Alt F3. Abre a janela de encaixe lente. Que, para quem não sabe, é um objeto que você põe por cima. Você desenha um objeto. E depois você escolhe aí que tipo de lente que você quer. Mapa térmico, olho de peixe, adição de cor. Você pode estar escolhendo aí uma cor para adicionar naquele setor ali. Transparência, aramado, por aí vai. Você pode congelar também e também a partir de um ponto aqui e remover a face. Vou de novo aqui, janela de encaixe, lente, Alt F3
e ele fecha de novo lá o Alt F3. Vou dar um F4 aqui para todos, um F2 para pegar o setor que eu quero. O F5 aí a gente tem a mão livre, né? Se você pressionar o F5 é a mão livre, ferramenta mão livre. O F6, que é a ferramenta retângulo. O F7, mais aqui embaixo, a ferramenta elipse. O F8, a ferramenta texto. O F9, que é tela cheia. Eu não posso pressionar a tela cheia aqui porque eu estou gravando, mas eu tenho um atalho para ela aqui, é o tela cheia. Depois basta dar um clique e você volta. Ou você vai aqui em exibir e tela cheia. Está aqui o atalho F9. O F10 é a ferramenta forma. Eu não posso clicar também aqui porque cancela a gravação também. É o atalho do programa de gravação também. E no CorelDRAW é a ferramenta forma, que está aqui embaixo da ferramenta seleção. O F11, que é o preenchimento. Você precisa estar com o objeto selecionado para pressionar o F11. E a gente tem aí o preenchimento gradiente. Você escolher aí o gradiente que você quer dar naquele objeto que você selecionou. F4 de novo, Ctrl Z para desfazer. O F12, que é a caneta de contorno. Você precisa estar com um objeto que tenha contorno. Vou desenhar um objeto aqui fora. Você tem que estar com esse objeto pressionado para pressionar o F12 e aí está alterando aí os padrões aí da F12, colocando os cantos arredondados, escalando o objeto e tudo mais. Precisa estar com um objeto selecionado, um objeto que tenha linha. Não adianta você selecionar um objeto que não tenha contorno, que não vai acontecer nada. E as suas variações. A F3 eu já falei, a F4 zoom para todos, zoom para a página F4 mais o Ctrl. Fechar o documento atual, F4 mais o Ctrl, perdão. O Shift é zoom para a página, Shift mais F4. Sair do programa, fechar o programa, no caso, se você tiver com o CorelDRAW aberto. Se você apertar Alt F4, você vai fechar o CorelDRAW. Se não tiver salvo o documento, ele vai te perguntar se você deseja salvar o documento. Se já tiver salvo, ele não vai te perguntar nada, vai simplesmente fechar. E qualquer outro programa também, Alt F4, é a tecla para fechar. No caso da F5 aqui a gente tem a janela de encaixe estilo de objeto, F5 mais o Ctrl, né? F5 mais o Ctrl, deixa eu pressionar aqui, Ctrl, F5, e a gente tem aqui o estilo de objeto, aqui do lado. No caso aqui eu encaixei a minha desse lado, por isso que ela apareceu aqui do lado. A F6, a nova janela de encaixe estilo de cor também, se você usar o Ctrl também mais o F6, a gente vai abrir aí o estilo de cor, fechando, né, pressionando o F6 mais o Shift, mais o Ctrl, perdão, você vai estar abrindo aí a sua janela de encaixe estilo de cor, que você pode colocar ela encaixada tanto de um lado quanto do outro do CorelDRAW. Eu costumo colocar do lado esquerdo, porque no meu lado direito eu já coloco bastante janelas de encaixe naquele lado direito. A ferramenta F12 também tem aqui o contorno, como eu falei, né? A caneta de contorno. A cor de contorno aí também, você pode estar usando aí o Shift para colocar a cor de contorno. Vamos supor aqui que eu vou fazer um quadro aqui. Eu vou pressionar o F12. Eu posso trocar a cor aqui também, de contorno. Mas se eu pressionar também, vou colocar o contorno aqui magenta. E vou pressionar aqui o Shift mais o F12. Shift mais F12. Eu vou abrir aqui para trocar a cor direto. Ok? Já passou para amarelo lá. Se eu pressionar o Ctrl, eu já vou abrir o revisor ortográfico, Ctrl mais o F12. E se eu pressionar o F12 mais o Alt, eu vou estar usando aqui o alinhar, a linha base. O F11 a gente tem o VBA no Alt, Alt F11. A janela de encaixe Ctrl mais F11, a gente abre a janela de encaixe símbolos de caracteres, Ctrl mais o F11. A gente vai estar abrindo aí a janela de encaixe símbolos de caracteres, que está aqui, acabou de abrir. E pressionando o Ctrl mais o F11 novamente, você fecha a sua janela de encaixe. Bom,
Na ferramenta Forma aqui, no F10, se você usar o Ctrl, você tem aí as opções de texto. Se você usar o Alt, você tem aqui a janela de encaixe também, transformações de tamanho de objeto. O F9, como eu falei, a tela cheia, né? Mais alterar a exibição, se você usar o Shift, você vai estar aí usando o normal, o aramado ou o rascunho, ele vai estar alterando para a última visualização que você fez. Você usou pixel e depois usou o aramado, você vai estar intercalando aí entre os dois aí. A ferramenta contorno, F9 mais Alt, ferramenta contorno, e a janela de encaixe, transformação, né? Escala e espelho, F9 mais o Alt. Então, assim que você receber esse manual aí, a melhor coisa é você treinar, que nada como treinando para a gente estar aprendendo todas essas funções. No manual aqui você vai acompanhar aqui em linha, para que fique mais fácil aí para você entender essas funções. E com certeza você vai estar pegando a manha direitinho aí. Eu juro que até hoje eu não conheci outro programa que tenha tanto atalho aí fácil como o CorelDRAW. Eu conheço outros programas também, o Photoshop, o Illustrator, eles têm bastante atalho também. Mas aposto que a facilidade com que o CorelDRAW tem aí de você personalizar também os atalhos faz com que ele fique um pouquinho mais rápido aí que a concorrência aí. Apesar das controvérsias, eu tenho quase certeza do que eu estou falando. Bom, dando continuidade aqui, eu vou estar mostrando aqui para vocês essa dica aqui de baixo também, que é em relação ao posicionamento dos objetos em relação a outro objeto ou até mesmo em relação à página. Muita gente aí tem problemas aí de fazer a colocação desses objetos em pontos específicos e o CorelDRAW tem aí uma facilidade enorme para você estar fazendo isso. As combinações aí de teclas, o C, o T, o P, o B, o R, o E e o L, e também as combinações que tem aqui embaixo, aqui, o BL, o BR, o TR, o TL, BC, TC, CR e CL. O que elas fazem? Bom, com a tecla Shift pressionada, mais o objeto que você tem aí para você dispor na sua página, você vai estar usando aí, por exemplo, o BL para posicionar ele na base e a left, o BR para você estar na base e a right. O CorelDRAW é em inglês, todo mundo sabe, a gente tem a versão dele em português, mas os atalhos continuam sendo em inglês. A gente tem aqui o TR, né, que seria o top right. Também temos aqui o TL, que seria também o top left. O BC, que seria o base, né, ou base center. O TC, que seria center right. E o CL, center left. Vamos fazer um testezinho aqui fora. Vou colocar um quadrado aqui com a ferramenta retângulo. Vou fazer um menor aqui também. E vou colocar uma cor nele aqui. Um verde clarinho nesse e um preto nesse. Então vamos seguir essa sequência aqui de baixo aqui, ó, combinações com ambos os objetos selecionados. Sendo que você tem que selecionar sempre o destino, né, antes a origem. Quer dizer, o objeto que vai para a sua origem, você deve selecionar primeiro. Então você seleciona o objeto mais o seu destino, para onde ele vai, né? E depois você vai pressionar aí, por exemplo, a tecla C. A gente já tem ele centralizado. Se a gente pressionar a tecla CE agora, a gente coloca ele exatamente no meio. Se a gente clicar nele, mais no objeto, e pressionar L, ele vem para um lado, R, ele vai para o outro, T, ele vai para o topo, TR, ele vem para cá, TL, se eu apertar aqui TC, por exemplo, BC, BL, BR, CL, CE, CT, CB, CL, CR. É isso aí, galera. BL aqui embaixo, vamos lá, BL,
BR, é só pressionar, no caso agora aqui, o R. TR, no caso o topo, eu preciso apertar o T para jogar ele para o topo. BC, nesse caso eu preciso apertar apenas o BC aqui, né? TL, vou apertar aqui o L. BC, eu vou apertar aqui o B, ele está indo para baixo. C, se eu apertar o C, ele vai para o centro. Se eu apertar o L, ele vai para o left. Se eu apertar o R, ele vai para o right. É isso aí, galera. Acho que deu para vocês pegarem bem. Isso funciona também fora, né? Você pode estar alinhando aí por fora dos elementos, não só por dentro. Vamos botar aqui C, por exemplo. Perdão, E. E eu posso pressionar E, T, né? Ou posso pressionar também aqui embaixo só o B, alinhar pela base. Em cima também, R, eu vou estar colocando a right, L, eu vou estar colocando left. Isso aí, galera. Acho que deu para vocês pegarem a manha. E com o manual, com certeza, vocês vão aprender muito mais. Para colocar no centro da página aí é só apertar P, qualquer objeto que você tenha fora da página. Vou pintar ele de amarelo aqui, vou apertar a letra P, ele vai para o centro da página. E qualquer outro objeto que eu queira dispor com ele, eu já tenho que pressionar ele primeiro e mais o objeto C e E, eu tenho ele no meio desse objeto. Vou estar deletando aqui. Aqui embaixo nesse manual tem aqui o Ctrl J, que é a dica para você estar entrando aí. O símbolo do mouse aqui é para você não esquecer que você tem que estar sempre selecionando o objeto que vai para onde vai primeiro. E acredito que dê para vocês pegarem bem a manha aí. Vamos passar aqui para a próxima parte, que é a parte de arquivo, onde a gente tem aqui o Ctrl O, que é para abrir, o Ctrl S, que é para salvar, o Ctrl Shift S para salvar com outro nome também. Para abrir um novo documento, o Ctrl N. Para importar, o Ctrl I. Para exportar, o Ctrl E. Para imprimir, o Ctrl P. E para trocar para um outro documento aberto, o Ctrl Tab. Para quem não sabe aí qual é a tecla Tab, eu vou dar um pulinho aqui na frente desse nosso documento aqui. Ela fica geralmente em cima do Caps Lock. E ela tem esses dois símbolos aqui. Como o Shift também, em muitos teclados também não tem a palavra Shift, galera. Então, ele é aqui o Alt, o Ctrl, o Shift, o Caps Lock. E em cima a gente tem aqui a tecla Tab. Nem todos os teclados têm o nome Tab. Tem só essas duas funções aqui, que na verdade ela serve para você tabelar. O nome dela, Tab, é para que você possa estar aí tabelando. Dentro do CorelDRAW mesmo, se você tiver em alguns setores aqui, você pode estar tabelando e passando para outros setores. Eu estou nesse aqui, por exemplo, se eu der um Tab, eu vou para baixo, der um Tab, eu vou para cá, e por aí vai. Mesma coisa aqui, eu posso estar tabelando e indo para outros setores dessa barra. E no caso dos objetos, do Ctrl Tab, como eu falei aqui na frente aqui, Ctrl Tab, eu posso estar dando um Ctrl Tab para passar para outros documentos. Eu tenho outros documentos abertos aqui. Com Ctrl Tab, eu estou trocando de documento. Eu vou colocar aqui em janela encaixada uma na outra e vou dar um Ctrl Tab aí para a gente ver. Aqui está um azul mais escuro, aqui está um azul mais claro, porque essa janela está selecionada. E eu quero vir para essa. Então eu preciso apenas dar um Ctrl Tab. Eu já estou nessa de baixo. Ctrl Tab, estou na de cima. Ctrl Tab, eu estou nesse documento. Ctrl Tab, eu estou nesse documento onde eu estava trabalhando aqui. Então é para isso que serve a troca de arquivos aberto, o Ctrl Tab. Vamos passar aqui para o texto. Nós temos aí o texto com marcador, Ctrl M. O converter o texto, né, quando você tem aí Ctrl F8. Vamos supor aqui que você tenha um texto escrito aqui. Vou botar aqui um texto escrito. E eu estou com ele selecionado aqui. E se eu pressionar ali o Ctrl F8, eu passo ele para texto artístico. Ctrl F8, eu passo ele de novo para texto parágrafo. Texto artístico, texto parágrafo. É para isso que serve. Já o Ctrl
Shift T, né, você vai abrir aqui o editor de texto do CorelDRAW. Ctrl Shift T, você abre aqui uma janela onde você pode estar editando o texto aqui na própria caixa aqui e colocando aí, selecionando ele, colocando negrito, itálico, sublinhado, centralizado, marcador, tamanho, né, o que você pretende fazer com o seu texto. Isso aqui é muito útil quando você está com muitos textos aí num documento, né, e você pretende editar o texto, mas não editá-lo aqui, já está tudo agrupado. Vou dar um Ctrl A aqui, por exemplo, um Ctrl G, e eu estou com esse texto editado, eu não quero editar ele aqui. Eu clico no Ctrl, clico nele, Ctrl Shift T, e eu edito ele aqui, né. Vamos supor aqui que eu não queira o negrito. Vou dar OK, e lá eu não tenho mais ele em negrito. Vou dar um Ctrl Z, e vou deletar esse objeto aqui também. O inserir símbolos e caracteres, o Ctrl F11, quando a gente já falou lá na frente, o Alt F12, também a gente já falou lá na frente. Vamos pular aqui para edição, né, para editar, que são, acho que, os atalhos que a gente mais usa aí, que é o Ctrl C, né, que é para a gente estar copiando um objeto aí, e o Ctrl V, que é para a gente estar colando esse objeto em outro documento, em outro setor ou em outro programa. Alinhar e distribuir, a janela de encaixe, alinhar e distribuir, Ctrl Shift A, Ctrl Shift A, alinhar e distribuir, ok? Recortar, Ctrl X, você também pode estar colando, não, Ctrl X, ele some dali. Se você der um Ctrl V, você está colando ele de novo naquele setor. Na verdade, o Ctrl X ele não apaga, ele não faz a mesma função do delete, né? Ele guarda isso na memória, né, na sua área de transferência, para que você possa estar colando em outro local. Só que ele apaga, né, ele tira daquele setor ali, ele recorta daquele setor para você poder levar para outro. Então, Ctrl X, né, e se eu for numa outra página aqui na frente, der um Ctrl V, ele vai colar aqui, ó, esse objeto na outra página. Vou dar um Ctrl Z aqui, um Ctrl Z de novo. O delete, a maioria dos programas é o que exclui. Se você se arrepender aí, você vai no Ctrl Z aqui, no CorelDRAW. O Ctrl Z tem o Ctrl Shift Z, que também você pode aí refazer a função, né? O Ctrl D para duplicar, Ctrl V para colar, que a gente já falou aqui na sequência. Refazer o Ctrl Shift Z, Ctrl R é repetir, quando você quer repetir uma ação, né? Vamos supor aqui que eu queira repetir uma ação, a ação seja essa, eu Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, e se a ação for outra, vamos ser essa a ação, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, e se a ação for, vamos supor aqui, colorir, pintei, Ctrl R, perdão, Ctrl R, Ctrl R. Não funciona para algumas funções de texto. Também serve para quando você quer dispor um objeto, né, na mesma posição que o outro. Eu vou clonar esses objetos aqui para baixo com Ctrl D, DD, e vamos supor que eu queira posicioná-los diferente. Mas eu quero que os outros também façam o mesmo movimento. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Colorir a mesma coisa. Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Ok? E o Ctrl D, como a gente falou aqui, ele duplica, né, o objeto. Ctrl D, D, D. E se você fizer um sinal de mais, por exemplo, clicar no sinal de mais, e der um giro e continuar dando Ctrl D, ele vai duplicar, girando esse objeto, fazendo a última etapa, a última ação. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor aqui que eu queira fazer uma estrela, vou girar esse objeto segurando o Ctrl para ele fazer o giro no grau perfeito, e vou com o Shift pressionado colocar ele aqui no meio, até aqui. Vou pressionar a tecla mais, vou dar um clique para ele aparecer as alças de giro, e vou pressionar Shift para poder diminuir aqui o objeto, girando e diminuindo. E depois Ctrl D
D, para eu duplicar, fazendo o giro e a diminuição também desse objeto. Vou dar um outro exemplo aqui, vou dar um sinal de mais, Shift segurado, vou puxar para dentro e Ctrl D, com Shift pressionado. Mais um sinal de mais, selecionei todo mundo ali primeiro, um sinal de mais, com o Ctrl pressionado eu girei, eu já tenho aqui um globo usando o Ctrl D. Ctrl D é uma ferramenta, um atalho muito útil aí que você pode estar usando para duplicar aí e criar diversos efeitos aí. O Ctrl F a gente tem aí para localizar, o Ctrl Z para desfazer, né? E como eu falei, né, para refazer o Ctrl Shift D. O Ctrl F aqui, eu vou pressionar aqui, ele abre o assistente de localização aí para você poder fazer uma nova pesquisa e escolher o que tipo de objeto você quer localizar nesse documento, nessa página. Bom, galera, eu vou estar falando aqui nessa primeira parte a parte de exibição, até a parte de exibição, e na segunda parte do vídeo eu vou estar entrando aí no organizar. Na parte de exibir aqui a gente tem aí atualizar a janela, Ctrl W aí, quando você mexe num objeto às vezes ele fica meio empenado, parece alguma coisa estranha nele, você dá um Ctrl W para atualizar. A tela cheia, que é o F9 aí, que eu já falei para vocês lá, que é a função. Também alterar a exibição, né, que é o Shift F9, você pode estar alterando a exibição aí para aramado e voltando de novo aí para aperfeiçoado, ou para rascunho, ou para aramado. A tela de enquadramento, né? O que é a tela de enquadramento? Eu já dei essa dica aí, já deixei essa dica, se eu não me engano, lá no Facebook também, que consiste no enquadramento aí da sua página dentro da sua área de visualização. Você pode estar fazendo isso com o mouse, né? Usando aí o scroll e pressionando a tecla Alt para cima e para baixo, a tecla Ctrl para um lado e para o outro, e a gente está aí, né, enquadrando melhor. O zoom, né? O zoom mais para a seleção, que é no caso aí o F2 aí, a gente usa o F2 para a seleção que a gente quer aí, para a área que a gente quer selecionar. Só a letra A aqui, por exemplo, só o sinal de mais, eu faço um quadro bem pequeno nele. Se eu quero vir bem na pontinha dele aqui, F2 de novo, e eu faço um quadro em volta, F4 para voltar para todos. Agora no CorelDRAW X6 a gente tem um novo atalho aí, que é o Z, você pressionar a tecla Z, né? E se você pressionar o Shift, você tem o Z menos, né? No caso o zoom menos, tirando o Shift com o Shift. Então, dei um zoom menos com o Shift, mais sem o Shift, menos com o Shift. F4 para todos. Menos 1, o F3, como a gente já tinha falado lá na frente. E quando você receber o seu manual aí na última videoaula, você com certeza vai estar podendo treinar aí todos esses atalhos. Essa aqui é a primeira parte do vídeo. Eu vou estar falando aqui também da seleção, né, o Ctrl A, para selecionar tudo. O Ctrl G, para a gente estar aí agrupando tudo também. O Ctrl U, para a gente estar desagrupando tudo. O separar, que é o Ctrl K, aí, que a gente pode estar separando aí contornos, né, extrusões, misturas, combinados, textos e conectores também. Para quem não sabe o que são conectores, os conectores são esses objetos aqui que você coloca quando você quer conectar um objeto ao outro. No caso de você estar criando aí um organograma, por exemplo, e você pode estar separando eles para poder trabalhar com eles como objeto. Então o Ctrl K também serve para isso. O Ctrl L para a gente estar combinando aí, ó, vamos fazer uma combinação aqui para a gente poder entender. Vou botar aqui um objeto de uma cor e outro de outra, e quando a gente combinar eles vão se tornar um objeto só. No caso aí, a gente usando o Ctrl L. A gente usando o Ctrl L faz isso. E usando aí o Ctrl K também, a gente vai estar separando eles. Eles voltam de novo a ser dois objetos, sendo que os dois vão ficar com a cor daquele que você combinou. Quando você combina esse com esse, por exemplo, Ctrl L,
você vai estar deixando os dois vermelhos. Quando você combina o vermelho com o amarelo, o último é que vai predominar. Ctrl L. A última cor é que vai predominar. Vou dar um Ctrl K aqui para separar. O converter em curva aí, no caso, você pode estar convertendo até esse objeto aqui para curva também. Ele deixa de ser um retângulo para ser uma curva, né? Quando você cria um retângulo com a ferramenta retângulo, ele é um retângulo, ele é um objeto pré-definido. Então, se você pegar a ferramenta forma, por exemplo, você pode estar alterando ele. O que você não vai poder fazer após você ter convertido ele para curva. Com a F12, aliás, se você tiver convertido ele para curva, Ctrl Q, você usando a F12, você não consegue fazer aquilo que eu fiz anteriormente nesse aqui. Que no caso seria mexer com as arestas dele aqui, ó, com os cantos dele. Se eu pressionar o Ctrl, eu mexo só em um. Se eu não pressionar em nada, eu mexo todos. Pressionando o Ctrl, eu faço só uma parte, só uma dos cantos. Quando eu converto para curva, eu já tenho acesso aos pontos, não tenho mais acesso a essa pré-definição aqui do objeto retângulo. Então, tudo que você converter para curva, ele deixa de ter uma pré-definição, né? Qualquer uma das ferramentas, o elipse deixa de ser elipse, né? O pentagrama aqui também, o losango, perdão, também deixa de ser. Quando você converte ele passa a ser uma curva comum. A mesma coisa acontece aqui, você não tem esse acesso, né? Você não tem acesso às outras pré-definições dessa ferramenta. Converteu para curva, é curva e pronto, agora só pode trabalhar como curva. A mesma coisa com o texto, né? E quando você pressiona, vamos supor aqui que eu coloco uma linha grossa aqui, mais espessa, e quando eu pressiono Ctrl Shift Q, eu combino esses objetos aqui. Converter linhas, né, contornos, em objeto. No momento ele é linha. Se eu clicar com o lado contrário do mouse, ele vai trocar a cor da linha. A partir do momento que eu apertar Ctrl Shift Q, ele já não é mais linha, ele agora é um objeto. E se eu usar a ferramenta forma, vocês vão ver que ele é um objeto agora. Ele já não é mais uma linha. Ele passa a ser um objeto. Isso é útil quando você vai usar aí as máquinas de recorte aí, e você não pode, e a máquina de recorte, a RIP, não enxerga a linha. Se for uma linha muito muito estreita, muito fina, Ctrl Shift Q, ele também vai fazer a mesma coisa. Vai converter também. Se você quiser tirar os pontos de excesso e deixar só os pontos do canto, você pode tirar tanto dessa forma como dessa forma aqui também, tirando os excessos de nós. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo. Na próxima parte aí a gente vai estar falando aí também sobre os efeitos, e eu vou estar mostrando para vocês também alguns atalhos das ferramentas aí. Essa parte já ficou bem grande, eu queria estar mostrando outras coisas para vocês aí, mas eu vou deixar para a segunda parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo eu tenho certeza aí que vocês vão terminar, pegar a manha aí, terminar de assistir a aula e pegar toda a manha aí dos atalhos do CorelDRAW. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, já ficou bem longa aí. Eu não queria que ela tivesse ficado tão longa essa primeira parte. A segunda parte provavelmente vai ficar menor. E eu conto com vocês aí na segunda parte do vídeo. E vocês também vão estar contando comigo aí para receber esse manual aí em PDF para vocês estarem estudando. Na segunda parte do vídeo eu vou estar entrando aqui no meu Android para a gente estar conhecendo também essa ferramenta aqui que eu prometi para vocês, que é a ferramenta aí, né, o app, para a gente estar conhecendo aí mais atalhos ainda do CorelDRAW. Apesar de estar em inglês, você vai estar conseguindo aí entender direitinho aí todos os atalhos e poder estar levando para onde você quiser os atalhos do CorelDRAW X6. Você tem aqui as ferramentas, ó, Ctrl I, Ctrl F9, Ctrl D, duplicar, elipse, erase, que no caso é a borracha, né, o X, o F5, o D, né? Todas as ferramentas aí do CorelDRAW. Você vai poder estar estudando aí as ferramentas de menu, também as ferramentas de canvas do CorelDRAW. Eu espero que vocês gostem. Eu vou estar passando o link para vocês aí baixar esse aplicativo, para vocês continuarem aí os estudos
onde vocês estiverem. Meu muito obrigado a todos aí. Eu espero que vocês curtam e compartilhem essa primeira parte do vídeo. E até a próxima parte do vídeo aí, pessoal. Meu muito obrigado aí. Um grande abraço aí para todos e um ótimo dezembro aí, nesse final de ano aí de 2013.